Meus queridos irmãos, quero saudar a todos na paz do Senhor. Vamos começar o estudo escatológico, faltando um minutinho para as 6, como combinado. Estaremos dando início ao terceiro estudo da área da escatologia bíblica. Nós vamos estudar hoje o Tribunal de Cristo. Eu peço que vocês aí podem fazer as suas perguntas, fazer as suas interações, compartilhar o vídeo, essa live que estamos fazendo agora, e também fazer seus comentários, certo? É um estudo bastante interessante e faz parte da nossa escatologia bíblica. Nós temos aqui já alguns irmãos. Eu quero, nessa oportunidade, saudar a todos na paz do Senhor, para nós podermos começarmos esse trabalho, mandando a paz do Senhor para os nossos irmãos que participam, e logo após estaremos fazendo uma leitura concernente às Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, sobre a escatologia bíblica. Eu quero mandar a paz do Senhor para a irmã Iranilda Passos. Paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe grandemente, irmã Iranilde. Eu quero que você que está aí participando desta live, pode mandar seus cumprimentos, até seus pedidos de orações, pois amanhã, hoje mesmo, estaremos orando por você, pela sua família, e também amanhã estaremos no culto de oração, de louvor e pregação da palavra do Senhor. Amanhã às 7 horas da noite, tá? Hoje nós vamos iniciar o nosso culto, na verdade é um estudo bíblico, onde estaremos falando sobre o Tribunal de Cristo. Os estudos passados que nós falamos, o primeiro foi os sinais que antecedem a vinda de Cristo, depois falamos sobre o arrebatamento da igreja, e agora estaremos falando sobre o Tribunal de Cristo, certo? São assuntos importantes, essenciais para o nosso conhecimento do fim. É verdade que estamos passando um período aí catastrófico, podemos dizer assim, devido a essa pandemia, está se alastrando em todo o planeta, no nosso Brasil, no nosso estado, mas nós cremos que Deus ainda está no controle, trará a cura, trará barrando esse mal, e nós estaremos voltando às nossas atividades normais daqui a alguns dias, se Deus quiser. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, peço que você hoje participe desse trabalho. Eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 10. Versículo 10 que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja presença estamos nessa noite, já no iniciozinho de noite, Senhor, eu peço a Tua bênção, Pai, sobre todos os Teus filhos que participam, aqueles que estarão visualizando esse vídeo, Senhor, que traz informações essenciais, informações preciosas e edificantes da Tua palavra, Senhor, concernente ao arrebatamento da igreja, aos sinais que antecedem a vinda de Cristo, e hoje, meu Senhor, concernente ao tribunal de Cristo. Meu Senhor e meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre todos, sobre a minha vida e sobre todos aqueles que estão participando e aqueles que estarão visualizando esta live. Santo Deus de Israel, eu rogo a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje eu dividi aqui os estudos. Eu quero mandar a paz do Senhor também para o irmão Francival, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, meu irmão Sérgio Lopes, paz do Senhor, homem de Deus, paz do Senhor, meu irmão Sérgio Lopes, missionário, homem de Deus, administrador aí da grande página do Facebook, onde está
divulgando os trabalhos missionários, trabalhos da igreja, é a live missionária, né? Deus abençoe a você, pastor Zé Félix, toda a família, em nome de Jesus. Eu quero registrar os nossos irmãos que participam desta live. Hoje estaremos falando sobre o Tribunal de Cristo. Falamos anteriormente sobre o primeiro estudo, é uma cadeia de estudos aí escatológicos, e nós falamos, o primeiro foi sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo. A terça-feira passada falamos sobre o arrebatamento da igreja, onde os salvos em Cristo Jesus serão arrebatados no abrir e piscar de olhos, onde não tem data nem tempo estabelecido, porém, a qualquer instante, o Senhor vem arrebatar a sua igreja. E os mortos em Cristo Jesus, desde Adão até Cristo e de Cristo até por ocasião do arrebatamento, serão ressuscitados. É a ressurreição para a vida eterna, é a fase da ceifa, pois a fase das primícias foi Cristo, da ceifa será no arrebatamento, onde os que morreram em Cristo serão ressuscitados e nós seremos arrebatados, seremos transformados em corpos gloriosos. E hoje estaremos falando sobre o Tribunal de Cristo. Esse estudo, glória a Deus, fala sobre os galardões que receberemos quando nós formos arrebatados. Meus queridos, eu quero mandar a paz do Senhor também para o irmão Mauro, paz do Senhor, irmão Mauro, os dirigentes da nossa congregação, ali na Ilha do Xavier, para você, para a sua esposa, a irmã Francisca, para o Genilson, irmão Zé Filho, esposa de cada um, também para a irmã Auriene, Deus abençoe, para o Cícero, que sempre está assistindo às nossas lives, para todos os nossos irmãos ali na Ilha do Xavier, para os nossos irmãos do Cedro, para os nossos irmãos da Lagoa do Mato e para os nossos irmãos aqui na sede do município de Barroquinha. Meus queridos irmãos e todos que participam, temos aqui irmãos participando, temos irmãos interagindo. Você pode mandar a paz do Senhor, fazer teu pedido de oração. Você pode também compartilhar. Eu quero que você compartilhe este vídeo, porque é um estudo escatológico de bastante edificação para o povo de Deus. E para isso você precisa ministrar a palavra através desse compartilhamento, pois você estará ajudando na propagação do Evangelho. Meus queridos irmãos, eu tenho aqui já irmãos participando, interagindo. Participa, manda aí a paz do Senhor, faz até o teu pedido de oração. Nós estaremos também orando por ti, pela tua família. Eu dividi o estudo de hoje, que fala sobre o Tribunal de Cristo, em 3 tópicos principais. O primeiro tópico são as definições. Eu estarei trazendo aqui as definições do que é esse Tribunal de Cristo. Depois estaremos no tópico 3.2, é a natureza do Tribunal de Cristo. São os elementos constituintes, o que está envolvendo aí esse tribunal, que será quando o local, o juiz que estará julgando e os participantes do Tribunal de Cristo. Depois estaremos falando sobre os procedimentos ou processo desse tribunal, certo? Como vai ser esse tribunal? Como se dará o Tribunal de Cristo, né? Estará subdividido em julgamento, obras dos cristãos, dos crentes, C, o ganho e D, a perda. Tudo isso estaremos tratando aqui hoje, certo? E por fim, o quarto tópico são os galardões. Estaremos detalhando todos os galardões que estaremos recebendo por ocasião ao Tribunal de Cristo, onde passaremos. Então, meus irmãos, está conosco também o Luan Benício, que participa, Deus te abençoe, meu jovem, desse trabalho. Nós temos um trabalho, hoje é o trabalho de estudo escatológico. Meus irmãos, depois de lido as escrituras, feito uma oração, nós vamos para as definições, na verdade, o que vem a ser o Tribunal de Cristo. Em 2 aos Coríntios, foi a leitura que eu fiz, no capítulo de número 5, no versículo 2, traz o vocábulo Tribunal de Cristo.
porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. O que vem a ser o tribunal de Cristo? A palavra tribunal, ela é traduzida de um vocábulo grego que tem como descrição ou tradução uma plataforma, como um degrau, ou na época de Paulo, quando Paulo escreveu as epístolas, ele tratou esse vocábulo como um patamar maior, onde era representado a mesma plataforma que os atletas na antiga Grécia, no antigo período romano ou greco-romano, recebiam seus galardões, suas medalhas, suas recompensas, depois que eles eram passados por uma bateria de testes, de desafios, de jogos, e aí sim ganhavam o galardão. Certo? Então era montado um bema, a palavra, a tradução é bema, o bima, certo? Então esse bema, o tribunal, esse tribunal era feito para galardoar e jamais para corrigir ou condenar, certo? Então era para galardoar, para premiar aqueles que estavam e que ganhavam ali uma certa batalha, uma certa guerra, no sentido de Olimpíadas, podemos dizer assim, Olimpíadas que eles participavam na época. Eu quero fazer uma leitura, certo? E essa leitura, eu queria que você acompanhasse bem a respeito desse estudo escatológico, tá bom? Esse estudo escatológico, as definições é exatamente essa, que servia para premiar, é como se fosse o pódio dos atletas receberem as medalhas. Então, essa é a definição melhor de tribunal. Não é um tribunal para julgamento, conforme nós vemos em outras partes do Novo Testamento, a definição de criterium. E esse critério, ele tem sim um sentido de julgamento para condenação, ou um julgamento condenatório, diferente do vocábulo bema, certo? Que bema significa tribunal, mas que tribunal para galardoar, para premiar. E nesse sentido, Paulo utilizou em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, como tribunal de Cristo, não para condenar, mas para galardoar. Nós vemos aqui que o galardão, a recompensa dado para os atletas, eles recebiam por ganhar ou por passar todas os obstáculos, certo? As provas, e essas provas, eles com certeza, quando venciam, prova de resistência, prova de perseverança, de disciplina, e assim eles ganhavam a recompensa. É uma representação do galardão do cristão para Deus, certo? O cristão, quando ele está nessa terra fazendo a obra do Senhor, ele está sendo disciplinado, perseverante, fazendo a obra do Senhor e para o Senhor. E se ele perseverar até o fim e ganhar, e vencer, melhor dizendo, ele ganhará sim galardões, recompensas, né? Então, como é a natureza? Qual vai ser a natureza desse tribunal? Em Apocalipse, no capítulo de número 22, porque assim, na natureza nós estaremos aí falando sobre quando se dará o tribunal de Cristo, o local que será esse tribunal de Cristo, o juiz e os participantes desse tribunal. Então nós vemos que esses são os elementos constituintes do tribunal de Cristo. Primeiro, quando se dará? Ora, se nós somos da linha pré-tribulacionista, que cremos que o arrebatamento será antes da grande tribulação, certo? E assim, quando em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12, Jesus Cristo diz que quando
quando ele vir, ele trará consigo seu galardão. Então, mediante essas escrituras, esta palavra, quando diz assim, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, Cristo virá por ocasião ao arrebatamento da igreja, e quando ele vir arrebatar a igreja, depois do arrebatamento, logo em seguida, sem nenhuma demora, e não será na terra, mas será nas regiões celestiais, será o tribunal de Cristo. Vai acontecer o tribunal de Cristo. Então, o tribunal de Cristo será depois do arrebatamento, logo após o arrebatamento. E onde será? Qual será o local? Ora, o local será nas regiões celestiais. Não pode ser aqui no nosso planeta, na Terra, não, de maneira nenhuma. Vai ser, com certeza, nas regiões celestiais. Agora nós devemos atentar para uma coisa. Nós vemos que no tribunal de Cristo, eu vou só dar uma ligada aqui, certo? A ligada está um pouco quente. Mas veja só, o tribunal de Cristo, nós vamos ter aí no decurso desse período escatológico, nós teremos 3 julgamentos. Podemos dizer 3 tribunais ou 3 etapas de julgamento. Vai haver o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, esse que nós estamos falando hoje, é um tribunal que será logo após o arrebatamento, será direcionado para os crentes, para os salvos, certo? Na pessoa bendita de Jesus, para mim, para você, para todos nós que estamos participando dessa live, como a irmã Vanderlene, esposa do pastor Jordeal, o irmão Genilson, nosso irmão da ilha, irmão Sérgio, irmão Mauro, todos esses irmãos que participam, que estão participando dessa live, e eu, e você, e todos nós que estão visualizando, e todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, se perseverar até o fim, nós seremos arrebatados, e logo após o arrebatamento será o tribunal de Cristo para nós os crentes. Vou repetir, não para julgamento, mas para galardoar as nossas ações que fizemos aqui, e seremos galardoados por isso, certo? Isso é o tribunal de Cristo. Não devemos confundir com o tribunal, porque existe também o tribunal, certo? Tribunal das nações, ou julgamento das nações. Esse julgamento, ele será depois que Cristo arrebatar a igreja. Nós recebemos os galardões depois do arrebatamento, irmos para as bodas do Cordeiro, passaremos 7 anos nas bodas do Cordeiro, que vai ser o próximo estudo. Depois desses 7 anos, simultaneamente terá aqui na terra a grande tribulação. Depois da grande tribulação, Jesus virá com a igreja, já nós glorificados, e aí Jesus vai julgar as nações, vai ter um julgamento das nações. Como será esse julgamento das nações? Também estaremos falando sobre isso no milênio. Pois por ocasião da implantação do milênio, Jesus vai estar aqui reinando com a igreja, e nós estaremos também reinando com Cristo aqui, reinando sobre as nações. E terá um tribunal do grande trono branco. Esse tribunal é o tribunal do juízo final. Esse se dará só no final, quando anticristo, besta, falso profeta for lançado no lago do fogo e enxofre, né, que for feito o tribunal do grande juízo do trono branco. E nesse juízo do trono branco vai ser julgados os ímpios. Aí eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e os seus anjos, né? E a besta e o falso profeta. Tá certo? Então, é bom eu fazer essa classificação de tribunais, de julgamentos, que é para não confundir. O tribunal de Cristo será para os crentes, para os cristãos. Vai ter um julgamento das nações, por ocasião do milênio, e terá o grande julgamento do trono branco, que é o juízo final, onde será julgado os ímpios, tá certo? Tudo isso aí nós estaremos tratando no decorrer dos nossos estudos escatológicos, às terça-feira, a partir das 18 horas, como estamos tendo aqui hoje,
Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, irmãos que participam, temos bastante participação, vamos dar prosseguimento. Onde será o tribunal de Cristo? Se nós pudéssemos estabelecer ou nomear, ou mesmo até identificar no céu uma porta, se houvesse uma porta dos céus, né? Como Cristo vai vir do céu, vem para a terra, voltará para lá, se a gente soubesse nomear, porque a Bíblia ela não detalha especificamente onde será o tribunal de Cristo, mas com certeza será nas regiões celestiais. Segundo a Tessalonicenses 4,17, quando a palavra de Deus diz assim, quando Cristo arrebatará a nós, tanto a eu como você, a igreja, quando será arrebatada, e em primeiro lugar os mortos ressuscitarão em Cristo, depois nós seremos arrebatados, encontraremos o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, retificando, 1 Tessalonicenses 4,17. Então, podemos definir com toda certeza que o tribunal de Cristo será nos ares. Pois em Apocalipse 22:12 ele trará seu galardão e nós encontraremos com ele nos ares. Há quem diga, especialistas que dizem que é uma figura, um paralelo com os julgamentos que era feito na terra na época do Antigo Oriente. No caso de Boaz, no caso de Ló, ele era como juiz, como os próprios moradores diziam, e ele ficava na porta da cidade, certo? Então há um costume do Antigo Oriente que os dignatários, os juízes, ficavam julgando nas portas da cidade. Então, se nós pudéssemos nomear o céu, se houvesse uma porta, então provavelmente seria aí a entrega dos galardões, né, para que só assim nós entrássemos para as bodas do Cordeiro. Então há quem dê essa ilustração, mas é apenas uma ilustração. Sabemos que Tiago, no capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Tiago ele diz que o juízo está às portas, né, no sentido que está chegando, está às portas. Né? Então, na verdade, vai ser nas regiões celestiais. O que nós devemos entender é que o tribunal de Cristo se dará nas regiões celestiais, no céu de glória. Poderá ser aí no terceiro céu, no paraíso, onde estará acontecendo e se levando os que morreram em Cristo, né, estarão lá, vai se encontrar com Jesus, e a igreja do Senhor vai ser arrebatada e estaremos encontrando com o Senhor. O importante é que será no céu. O local do tribunal de Cristo para os cristãos, para a igreja do Senhor, será no céu, nas regiões celestiais. Como está escrito, 1 Tessalonicenses 4,17, como eu li. Quem será o juiz? É óbvio, é claro que é Jesus Cristo, né? Segundo aos Coríntios 5:10, a leitura que eu fiz, olha, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo, ele também fez referência lá em João, no capítulo de número 5, certo? No versículo de número 26. Veja só que todas as questões escatológicas, elas tiveram referência a iniciar por Cristo Jesus. Foi Cristo quem primeiro deu a inicialização dos estudos escatológicos, assim, no sentido amplo, né, e nos pontos principais: arrebatamento da igreja, os sinais dos fins, o tribunal de Cristo, no sentido que ele iria julgar. Aquelas parábolas do talento, ali ilustra muito bem o tribunal de Cristo, certo? E aí essa doutrina ela foi mais desenvolvida, mais detalhada pelo apóstolo Paulo. Mas toda a linha escatológica, Jesus Cristo já fez referência nos evangelhos, e nós vemos Cristo, como por exemplo, os sinais que antecedem a vinda de Cristo, que já estudamos, é tudo baseado em Mateus, no capítulo 24. Né? Sobre os galardões, Mateus, no capítulo de número 25,
Jesus Cristo, ele traz, no versículo 14 ao 30, Jesus traz a parábola dos talentos, onde cada um recebeu um talento e aí desenvolver. E de acordo com o desenvolvimento, o trabalho que aquela pessoa faria com os talentos, né, eles receberiam galardões, receberiam recompensas. Então isso é um paralelo com o tribunal de Cristo, certo? E Jesus Cristo como juiz, vamos retornar aqui, quem será o juiz? Jesus Cristo. Em João, no capítulo de número 5, veja só o que Cristo falou sobre juiz, se ele realmente seria o juiz ou não. Então, vamos fazer uma leitura rápida em João, no capítulo de número 5, versículo de número... Vamos para o versículo de número 26. Porque como o Pai tem a vida e em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo. Porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Esse sentido, esse mostrou que o Filho será juiz. Então, com certeza, pelas Escrituras Sagradas, o juiz será Jesus Cristo. 2 Timóteo 4:8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, juiz, Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem serão os participantes, meus irmãos? Quem serão os participantes? Os participantes, os irmãos que estão participando aí, como o irmão Genivaldo, o irmão Marcos Oliveira, irmã Danilda, e os demais irmãos, Elisete, Maria, os nossos irmãos que participam, irmão Vanderlei, quem serão os participantes? Os participantes serão todos aqueles que participaram do arrebatamento da igreja. Ou seja, os participantes do tribunal de Cristo é a igreja do Senhor. São todos os salvos, pois esse tribunal não é para a salvação. Quem já foi salvo foi arrebatado. Esse tribunal não é para condenar. Mais uma vez eu quero reforçar isso. O tribunal de Cristo é para galardoar. Serão os participantes os que subiram no arrebatamento da igreja e os santos que ressuscitaram, aqueles que dormiam em Cristo. Eu quero ler para você, 2 aos Coríntios, no capítulo de número 1, ou melhor, capítulo 5, versículo de número 1 a seguir. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isto também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia então revestido não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muitos desejamos também ser agradável que presente que ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui, meus irmãos, nós temos essas referências
bíblicas mostrando quem serão os participantes, nós e aqueles que morreram em Cristo Jesus, os que foram arrebatados. Veja só, nós vamos agora para o terceiro tópico. O tópico 3.3 é o procedimento. Como se dará, como será esse julgamento, esse tribunal de Cristo, certo? Vamos dar uma pausazinha, vamos tomar uma água, se você quiser tomar uma água, para a gente retornar. Eu não vou parar a live, só vou mandar a paz do Senhor para alguns irmãos que estão participando, certo? Dar a paz do Senhor para alguns irmãos que estão participando, tomar uma águazinha, vamos retornar novamente para o nosso estudo escatológico, onde eu quero repetir aqui o nosso tema, é o Tribunal de Cristo. Já estudamos os sinais que antecedem a sua vinda, o arrebatamento da igreja, e agora estamos no Tribunal de Cristo. E vale lembrar que essa bateria de estudos escatológicos que eu estou trazendo para os irmãos e para todos vocês que estão participando, que estão visualizando essa live, ela está de acordo com a linha cronológica da escatologia bíblica, de como e de acordo com tudo se dará e como tudo acontecerá, certo? Então vai ser numa linha cronológica, certo? Na ordem cronológica. Primeiro, o que acontece, os sinais se multiplicam, se intensificam. Segundo, ou a qualquer momento, não necessariamente agora, pode ser daqui a algum tempo, ou agora imediatamente. O primeiro evento escatológico que acontecerá. Né? Os sinais são apenas sinais que antecedem tudo isso. Mas qual será o primeiro acontecimento geral escatológico? O arrebatamento da igreja. Estudamos na terça passada. Depois do arrebatamento, o que acontecerá? Isso de ordem, né, bem cronológico, como realmente acontecerá. Depois, o tribunal de Cristo. Agora eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, que participa dessa live, que não está nessa linha, nessa ordem cronológica do tempo, não está assim nas Escrituras. Isso é uma apanhada, é um estudo que nós fazemos de toda a Bíblia Sagrada. Não vem em Gênesis ou em Mateus, primeiro arrebatamento, aí depois na outra página ou no outro livro vem o Tribunal de Cristo, depois vem as bodas do Cordeiro, depois a grande tribulação. Não vem assim na Bíblia, nessa ordem, certo? Porque ela está aí disponível e em toda a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem assuntos referentes a esses temas, certo? Agora, teologicamente, escatologicamente, nós reunimos, e todos os especialistas em teologia, em escatologia bíblica, eles fazem o estudo e aí colocam de acordo com a linha escatológica como Deus fará. O que é que Deus vai fazer primeiro? Vai arrebatar a igreja. Depois do arrebatamento, o que é que ele vai fazer? Ele vai galardoar o seu povo. É o que nós estamos estudando hoje no Tribunal de Cristo, tá bom? Então vamos tomar uma água. Eu quero saudar os nossos irmãos que participam. Nós temos a irmã Ana Lídia Menezes. Pai do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe. Irmã Sayane, Pai do Senhor, irmã Sayane, manda a paz do Senhor para o irmão Zé Filho. Irmão Marcos Oliveira, Pai do Senhor, meu irmão. Everaldo Alexandre, Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Genivaldo Gomes, Pai do Senhor, irmão Genivaldo. Irmã Vanderlene, Elisete Maria. Magno Souza, Pai do Senhor, Pai de Deus abençoe, meu irmão. Então esses irmãos estão aqui participando para serem edificados. Nós estamos sendo edificados. Nós temos aqui pessoas ao vivo participando aí e interagindo conosco, certo? Se você tiver alguma dúvida sobre o fim dos tempos, você pode fazer sua pergunta, faça seu comentário, faça sua pergunta, teremos o prazer em te responder. E amanhã, 7 horas da noite, estaremos orando pela família, fazendo um clamor. Se você puder fazer um jejum amanhã, faça, para que Deus repreenda essa doença, que essa doença não se prolifere e elimine e acabe por vez, as mortes diminuam, as doenças diminuam.
Faça um jejum, uma oração amanhã. Estaremos amanhã aqui rogando no poder de Deus. Em nome de Jesus, eu estarei aqui com a minha família. Amanhã às 7 horas da noite você vai orando e jejuando por mim. E vamos orar para nós repreendermos em nome do Senhor todo mal para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar com certeza e fé. Eu quero orar, irmãos, amanhã eu quero fazer uma campanha de oração pelas pessoas que estão passando por problemas emocionais agudos. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar também pelas pessoas que estão com terror, com medo extremo. Vamos orar também pelas pessoas, a favor daquelas pessoas que estão, meu irmão, sofrendo depressão, angústia da alma. Vamos orar também por elas. Desde já. Vamos crer e confiar. Peça a oração, faça a tua oração. Vamos jejuar em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, irmão Genivaldo, é isso mesmo, vamos crer. Pai do Senhor, irmã Lídia, Deus abençoe. Meus queridos irmãos, vamos dar prosseguimento. Agora nós estaremos falando, terceiro tópico, depois vamos encerrar. Só tem esse terceiro e o último eu vou só falar os galardões e vamos finalizar, creio que antes das 7 horas nós estaremos finalizando, tá bom? Compartilhe o vídeo, faça seu comentário e faça suas perguntas também. É importante nós compartilharmos, não para ter ibope, né? Mas para que a mensagem ela seja alcançada por mais vidas. Às vezes os teus amigos não são os meus amigos, não é verdade? Então, quando nós compartilhamos, com certeza nós estaremos compartilhando a palavra de Deus. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, vamos dar prosseguimento. Depois estaremos aí mandando mais a paz do Senhor para os irmãos. O irmão Zé Silva, lá da ilha, Deus te abençoe, irmão. O Caetano Carneiro, Deus te abençoe. Vamos dar prosseguimento, vamos agora para os procedimentos. Como se dará essa audiência? Porque é um tribunal. Mas eu quero repetir, não para condenar, mas para galardoar. Porque quem vai participar é a Igreja do Senhor. Hoje vão ser os procedimentos. Como se dará? Vamos ler algumas referências bíblicas para termos mais entendimento a respeito do tribunal de Cristo, como se dará esse julgamento, né? Na verdade, eu quero mudar aqui julgamento para entrega de galardões. Como se dará a entrega dos galardões? É a melhor expressão a ser falada. 1 Coríntios 3:13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Esse tribunal, esse procedimento de entrega de galardões, primeiro vai ser pelo fogo. Não é o fogo do inferno, não é um fogo condenatório, não, é um fogo que nós vemos aqui que provará as nossas ações. Então nós como crentes, nós vamos ser examinados como foi a minha obra, a minha ação aqui na terra. É bem verdade, eu fui salvo, Jesus me salvou, me perdoou, me resgatou do pecado e me levou para o céu, né? Isso no sentido de já estarmos lá, por exemplo. Então, por que eu fui salvo? Pela graça de Deus. Porque Cristo Jesus morreu por nós. Não foi por nenhum ato de justiça que eu e você, porventura, fizemos. Não, nós somos salvos pela graça de Deus, certo? Aí depois de nós aceitarmos Jesus, aí nós vamos viver uma vida nas obras de Deus. Aí sim, essas ações que nós teremos depois de salvo, é que nós vamos prestar conta delas. Como será, ou como foi, ou como está sendo a minha vida, depois que eu aceitei Jesus como Salvador? É uma maneira de nós refletirmos. É uma oportunidade para refletirmos como estará sendo, ou como está sendo a minha vida, a tua vida, as nossas obras, como está sendo aqui na terra, né? A salvação nós temos por Cristo Jesus. Agora o galardão depende das nossas obras, certo? Então vamos lá. Então é pelo fogo. Que fogo será esse?
Que fogo será esse que vai examinar, que vai fazer o procedimento desse julgamento? Apocalipse 19:12 diz assim: seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça haverá muitas coroas e nomes escritos que somente ele conhece. Ora, veja só, o fogo é representado ou ilustrado como a maneira que Cristo ele olha e como ele faz isso. Pois ele é onisciente. Ele sonda todas as coisas. Ele sonda o teu pensamento, o teu agir, o teu falar. Ele conhece tudo. Então é esse fogo que vai ser executado no tribunal de Cristo. Certo? É nesse fogo que vai ser examinado no tribunal de Cristo. E apesar de nós termos uma prática de cristão autêntico, de servir a Deus, mas as nossas obras devem ser obras de justiça, no sentido de que Deus preparou para que nós andássemos nela. Não é que nós criamos umas obras, fizemos coisas justas e vamos ser premiados por ele. Não. Quem vai examinar tudo isso é o fogo dos olhos de Cristo, como em Apocalipse diz. Como isso se dará? Se dará, é uma ilustração de Cristo sondando todas as nossas ações, todos os nossos procedimentos. É assim que se dará. Nós estaremos lá, nós estaremos perante o juiz, que é Cristo, nós já salvos, vindo do arrebatamento. Enquanto nós estaremos lá, aqui na terra, simultaneamente estará acontecendo a grande tribulação. Então nós já estaremos lá salvos, certo? E lá salvo, Jesus vai prestar conta. Ele vai chegar para você, o que foi que você fez de bom? Aí ele mesmo vai examinar, certo? Ó, você fez isso, suas obras foram boas, assim, aquilo outro, tal. Não são obras condenatórias, não, porque se fosse obra condenatória, nem lá no arrebatamento você teria participado. Tinha ficado na terra, na grande tribulação, certo? Mas é aquelas atividades cristãs que você faz, nós vamos já ver que obras são essas. Então, ele vai examinar pelos seus olhos oniscientes, que são como chamas de fogo. 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Então, aqui representa esses olhos de fogo. Esse fogo que estará no juízo do tribunal de Cristo, ou no julgamento, ou na entrega de galardões, melhor falando, certo? É a capacidade, a onisciência que Deus tem, que o seu Filho Jesus também tem, de sondar os corações, certo? Então, isso será o procedimento, como será esse julgamento. Nós estaremos lá como crentes salvos, quero enfatizar bem isso. A igreja do Senhor toda estará lá, os mortos em Cristo, e Jesus chegará, e aí vai começar a examinar cada um por um. Como foi a tua obra aqui na terra? Como foi que tu fez servindo a Deus aqui na terra? Qual foi a tua espiritualidade? Como foi que você se dedicou na igreja, fez a obra do Senhor? Então ele vai examinar tudo isso, certo? E se as tuas obras foram boas, foram obras dignas de galardão, ele te galardoará. Ele vai te galardoar. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai sondar o teu coração. Ele vai sondar a tua vida pelos seus olhos como olhos de fogo. E o que é que isso representa? Representa a onisciência que ele tem de conhecer tudo que você fez aqui na terra. Então, isso é uma grande reflexão para nós devemos refletir bastante, pois esse procedimento faz com que nós sejamos mais crentes, façamos mais algo para Deus. É um pedido que eu te digo nesta noite. Vamos buscar mais ao Senhor, vamos fazer as obras dignas de galardões,
certo? Que você vai ver quais são essas obras de galardões. Você pode me perguntar, qual é, pastor? Quais são essas obras? Eu vou já lhe dizer quais são as obras que vão ser dignas de galardão. Tá bom? Vamos lá. O julgamento. Jesus sonda como será o julgamento. Eu quero ler Romanos 8:1 para dizer aquela leitura clássica. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, nenhuma condenação há. Então, o julgamento, nós estamos agora aqui no julgamento, certo? O julgamento do tribunal de Cristo, mais uma vez eu bato nessa tecla, não é para condenação. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas é um julgamento de entrega de galardões, certo? Se dá o nome de tribunal de Cristo, porque é lá onde nós vamos estar diante de Cristo, ele vai estar sentado num patamar, num trono, e lá estará galardoando, que é o sentido que você viu lá no início, quando eu falei sobre a definição desse tribunal, né? Quais são as obras? As obras de cada crente, as obras de cada crente serão julgadas. Que obras são essas? Olha as obras dignas de galardão. Quais são as obras? Vamos ver as obras. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus, que foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edificou sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. O fundamento é Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, então Cristo é o fundamento. Nós temos que formar aqui, fazer obras em cima desse fundamento. Quais são elas? Aí vem, versículo 12. Ouro, prata, pedras preciosas. Essas aqui são as obras que são dignas de galardão. Eu vou especificar cada uma. E as obras que não são dignas de galardão, que você não vai ganhar galardão. Porque pelo fogo será descoberta. Fogo, a onisciência de Cristo, né? O fogo provará qual seja a obra de cada um. Madeira, feno e palha. Essas obras, esses tipos de obras, essas obras são perecíveis, não são dignas de galardão, tá bom? Vamos prosseguindo. Obras permanentes e obras perecíveis. Quais são as obras permanentes? Versículo 12. Parte A do versículo. Ouro, prata e pedras preciosas. O que representa cada obra dessa que são dignas de galardão, que você vai receber os galardões mediante essas obras serem apresentadas lá diante de Cristo. Ouro, 1 Coríntios 10:31, é quando você faz uma obra para a glória de Deus. Você é cristão, servo de Deus, crente salvo na pessoa bendita de Jesus, você prega a palavra para alguém, você vai para o culto, você participa dos trabalhos de oração, você faz tudo isso para a glória de Deus. Se você faz para a glória de Deus, com certeza essa é uma obra que você vai ganhar galardão, pois é uma obra de ouro. É a comunhão que tu tem com Deus. 1 Coríntios 10:31, João 3:21 e João 5:16. É tudo aquilo que você faz para glorificar a Deus. Se você fizer alguma coisa para glorificar a homem, não é obra de galardões. São obras perecíveis. Então você não ganhará galardão. Mas quando você faz algo na vida cristã para glorificar a Deus, com certeza são obras que você ganhará coroa, galardões. Obras de prata, obras de redenção. Quando você evangeliza, quando você dá bom testemunho, quando você ganha almas para Cristo. Pois a prata,
no Antigo Testamento ou no Novo Testamento representa redenção. E redenção representa ali Cristo morreu por nós para nos dar salvação. Quando você prega a palavra, evangeliza, ganha almas, você está adquirindo galardão para a tua vida. Galardão de prata representa ou ilustra essas obras de prata, que são obras de evangelização, de ganhar almas para Cristo. Então, tudo isso você ganhará galardão por fazer isso, por fazer a obra do Senhor. Pedras preciosas são obras do Espírito Santo, que glorifica a Cristo. Ou seja, os dons espirituais, o fruto do Espírito, quando você desenvolve o fruto do Espírito, quando você busca os dons espirituais e tudo isso você faz para a glória de Deus, são obras, são pedras preciosas, como diz a palavra de Deus, versículo 12. Pedras preciosas. É o que ilustra as nossas ações concernente à obra do Espírito Santo, aos dons espirituais, ao fruto do Espírito. Se nós desenvolvemos em nós o fruto do Espírito, são obras que não são perecíveis, certo? Por isso que Paulo ilustrou essas três obras ou qualidades de obras como ouro, porque o ouro, ele, quanto mais é apurado no fogo, mais ele fica puro. A prata, da mesma forma, ela não perde valor quando queima, ela não se destrói, não se deteriora, ela não se acaba. Da mesma forma, as pedras preciosas que se encontram na natureza, no reino mineral, elas não se destroem, elas são duradouras. Assim é a obra do cristão, que faz para a glória de Deus, que ganha almas, que evangeliza, que tem caráter, que tem bom testemunho, que são as obras relacionadas ao Espírito Santo. Tudo isso é passivo de galardão. Com certeza você receberá galardão no céu. Agora, se você praticar, que Deus o livre, que você seja alerta nisso. Existem as obras de madeira, feno e palha, que se destrói, que se deteriora. São as perecíveis, obras perecíveis. O que é que isso ilustra? O que é que a madeira ilustra? Ora, a madeira, ela ilustra a árvore. E a árvore, ela cresce por si só. E há especialista que diz que a madeira, essa obra concernente à madeira, representa quando o cristão, o crente, faz a obra do Senhor para se aparecer, para ele mesmo. Quando ele faz tocando trombeta, como diz nas Escrituras Sagradas, e essa obra que visa a glória humana, 1 Coríntios 10:31. Essa obra, ela é uma obra perecível, ela não ganhará galardão. Se o crente recebeu Jesus como Salvador, recebeu os perdões dos pecados, foi arrebatado, chegou no céu, diante do tribunal de Cristo, e lá, Cristo vai examiná-lo com seus olhos de fogo, com a sua onisciência. Aí Cristo identificará que aquele cristão aqui na terra, quando evangelizava, era para aparecer. Quando dava glória a Deus, era para aparecer. Quando ia para o culto, quando se santificava, era para aparecer. Não era uma contrição no espírito. Quando falava língua estranha, era para aparecer. Então, era para se gloriar. Então, esse cristão, ele vai ser salvo? Vai, porque a graça de Deus é grande. Mas ele não receberá galardão. Por quê? Porque a sua obra é de madeira. É perecível. Parecia duradoura. Veja que a madeira é diferente do feno e da palha. Ela queima, né? Ela dura um tempo, mas logo se queima e vira cinza. É aquelas obras que fazem para aparecer num instante, depois não serve para o reino espiritual. Né? Então isso é a obra de madeira. A obra de feno. A feno é uma erva seca. São as obras aparentes. Mateus 6:2, também versículo 5, versículo 16. São obras aparentes. Né? E pessoas que vivem de aparência, né? Pessoas que é cristão, é crente, pode ser salvo, mas é aparente, vai ser salvo como pelo fogo. É aquele caso, uma pessoa está num local, quando a Bíblia diz salvo pelo fogo, é como se saísse ali daquele incêndio
não levasse nada, só a roupa do corpo, foi salvo pelo fogo ali, não escapou nada, só levou mesmo a roupa do corpo. Assim são muitos. Receberá salvação, mas nem o galardão, porque são obras aparentes, de aparência. Nós não podemos ser assim, né? E a palha é fraca, obra sem firmeza, não tem estabilidade. São aqueles que são levados por todo o vento de doutrina, Efésios 4,14. Hoje eu estou nessa igreja, amanhã eu estou naquela outra. Se o irmão, o pastor falar alguma coisa, aquele crente já sai, já muda de igreja, se desvia. Não tem sustentação. É uma palha, são obras de palha. O crente pode ser salvo? Pode sim, com certeza. Mas não tem galardão porque não tinha estabilidade. Então essas são as obras que nós devemos praticar aqui na terra, as obras as obras de ouro, de prata e de pedra preciosa. Nós devemos praticar aqui na terra, são essas ações que ilustram essas obras que nós receberemos o galardão. E essas outras ações negativas, madeira, feno e palha, que é ilustrada aqui, como eu falei, fazer obras com aparência ou para se gloriar, ou mesmo que não tem estabilidade, essas obras são perecíveis e não vai ser, o cristão que faz assim não receberá galardão. Vai ser salvo, mas não receberá galardão. Né? E falando em ganho e perda, o que será ganho? Vai ter ganho? Vai. Os galardões, certo? Do tribunal de Cristo, depois que você fizer que será apurado todas essas obras por Cristo, quando ele fizer toda a avaliação, ele vai te galardoar. Que ganho será esse? Apocalipse 22:12. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, olha as obras que permanecem, de ouro, de prata, de pedra preciosa, que são permanentes, não são perecíveis. Esse receberá o galardão. 1 Coríntios 3,14, Jesus Cristo diz assim: eu trarei o meu galardão para o galardoar. Apocalipse 22:12. Então, que galardão são esses? São coroas. Coroas são recompensas dos crentes que fizeram aqui as obras por amor, foi obras bem-sucedidas, foi tudo para a glória de Deus, certo? São, na verdade, nós podemos ilustrar aqui como honrarias. Eu não sei qual vai ser, como vai ser, como se dará, a Bíblia não revela, mas vai ser honrarias dadas por Cristo a nós. 1 Coríntios 9:25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Nós receberemos a coroa incorruptível. São honrarias incorruptíveis que receberemos. Tá certo? Perda. Vai ter perda, porque no céu não pode ter perda, nem tristeza, nem choro, nem dor. Não é verdade? Mas quando se fala que perda, quando diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal, segundo aos Coríntios 5:10. Isso significa dizer que o cristão não vai perder no sentido de passar por uma decepção ou uma tristeza na frente dos outros que ganharão. Não. Essa perda de galardão, ou não ganhar o galardão, é apenas deixar de ganhar aquilo que você poderia receber, mas que não vai atingir ou não vai entrar em desacordo, certo? A viver em alegria no céu. Apenas vai deixar de ganhar o galardão, mas as nossas emoções terrenas de tristeza, de sofrimento e de decepção nós não teremos no céu. Nós vamos ter um corpo glorioso, e esse corpo glorioso vamos sim entender, conhecer as pessoas, sentir uma alegria, mas é uma alegria espiritual. É tanto que no céu ninguém sentirá tristeza ou sentirá uma alegria terrena. Lá vai ser espiritualidade, é uma alegria diferente, não vai ter decepção. Então, na verdade, essa perda não é uma perda em si, mas é apenas deixar de ganhar o galardão, aquilo que você poderia ganhar. Somente isso, tá certo? Então, no céu, pode ser interpretado isso. Para finalizar, vamos finalizar o nosso estudo. Eu quero falar quais serão esses galardões
Quais serão eles? São pelo menos classificados em 5 galardões. Vou só dizer eles aqui. É a coroa da vitória, está em 1 Coríntios 9, 25, né? Ou conhecido como coroa incorruptível, para aqueles que conquistaram, que venceram, que deixaram o velho homem de lado, que receberam de Cristo Jesus e foram uma nova criatura e assim venceram toda tentação. Né? Receberá a coroa da vitória. A coroa de gozo, 1 Tessalonicenses 2,19. Gozo, alegria, diz respeito à alegria, a almas ganhas, a alegria da alma, pois a alegria do Senhor é a nossa a festa no céu. Então essa coroa é relacionada para aqueles que ganham almas, né? É a coroa de gozo, você vai ganhar uma coroa de alegria ou de gozo. A coroa da justiça é o prêmio para os combatentes da fé. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, você vai ganhar a coroa da justiça. Também você ganhará a coroa da vida, Apocalipse 2 e 10, que é a fidelidade do crente em meio às provas, às lutas desse mundo, né? É a coroa da vida, você ganhará também esse galardão. E por fim, a coroa da glória, 1 de Pedro 5, versículos do 2 ao 4, né? Para todos aqueles que buscam a espiritualidade, o reino espiritual. Então, meus queridos irmãos, Igreja do Senhor, finalizamos aqui o Tribunal de Cristo. Na próxima terça-feira estaremos falando do próximo acontecimento após o Tribunal de Cristo. Nós estaremos sendo encaminhados por Cristo, pelo noivo, para as bordas do Cordeiro. E em paralelo com isso, em simultaneidade, estará acontecendo aqui na terra a grande tribulação. Então, no próximo estudo estaremos de novo. Se Deus quiser aqui, eu convido você para terça-feira próxima, a partir das 18 horas, estar conosco, tá bom? Deus abençoe todos vocês e a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, para todos os meus irmãos que participaram do trabalho do Senhor concernente a esse estudo bíblico sobre a escatologia, em especial o tema, o Tribunal de Cristo. Paz do Senhor, irmã Zenilda, irmão Paulo César, irmã Severa Cristina, paz do Senhor, minha irmã, irmão Genilson, pastor, eu gostei do estudo, que Deus continue nos abençoando, dando sabedoria. Amém, meu irmão. Deus continue nos dando sabedoria e graça. Ore por nós. Irmã Jéssica Magalhães, amém, minha irmã. Paz do Senhor para o irmão Helenildo, paz do Senhor, ore pela minha família, estaremos orando. E quarta-feira, amanhã, 7 horas da noite, estaremos entrando em batalha de oração. Nós vamos orar para Jesus repreender toda a obra do mal que queira atingir o coração de pessoas no emocional, tanto crente como descrente. Não tem poder. Nós vamos orar em nome de Jesus e esse mal vai cair por terra. Creia somente, vamos entrar em batalha de oração. O Jonathan Souza participando do trabalho do Senhor, Pai do Senhor, meu irmão. Pastor Germando, Pai do Senhor, Pastor Germando. Pai do Senhor, meu nobre amigo, Pai do Senhor, meu amigo, Pastor Germando, Deus abençoe. Guri Lion, Guri, meu amigo de Tianguá, Deus te abençoe, Guri. Deus te dê muita graça, sabedoria. Você é uma satisfação revê-lo. Irmão Germano, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Caetano Carneiro, Pai do Senhor para todos, Pai do Senhor. Meus queridos irmãos, Pai do Senhor para todos vocês. Eu quero rogar as vossas orações. E assim, que Deus abençoe a todos. Eu quero fazer uma oração e encerrar o trabalho do Senhor. Curve a tua cabeça, faça uma oração, estaremos orando neste momento, nesta oportunidade, em nome de Jesus. Senhor Deus e querido Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja presença estamos nessa noite, eu rogo a tua bênção, Senhor, sobre o teu povo, sobre os teus filhos, e assim vem nos fortalecer, vem nos alegrar, vem nos edificar, Senhor, na tua palavra. Meu Senhor e meu Deus, opera poderosamente, nos dá força e graça, abençoa. Eu rogo, Senhor, a tua bênção dos recursos financeiros, espirituais, emocionais na vida de cada um, Senhor. Deus eterno e santo, abençoa o teu povo, vai repreendendo todo mal. Deus eterno e
Santo, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos que têm participado desse trabalho. Meu Senhor e meu Deus, eu rogo, Senhor, a paz, a alegria, a unção do Espírito, Senhor, para cada um. Deus eterno, que cada um possa, Senhor, se dedicar na tua palavra, na tua unção, no teu poder. Deus eterno, eu rogo a tua bênção, é no nome de Jesus, que vive, que reina para sempre, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo, continue com todo o povo de Deus aqui em toda a face da terra. Amém? A paz do Senhor para todos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.